pessoal, eu sou a professora Cíntia. Estou aqui para a gente fazer mais uma correção do PET, né? A gente chega ao PET final, ao PET avaliativo, terceiro ano do ensino médio. Essas são as questões de matemática que nós vamos corrigir. E eu já inicio o vídeo pedindo a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com os colegas. Então tá aqui o PET avaliativo. Vocês já devem ter reparado que ele tem uma estrutura diferenciada. Agora nós não temos semana 1, 2, 3 e 4, nós temos um bloco de atividades que englobam as 4 semanas e ao final uma autoavaliação aí que você deve preencher baseado no que você aprendeu e no que você teve dificuldade em matemática ao longo do ano de 2020. Nós vamos começar com as questões. A número 1, considere os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Quer saber a probabilidade, né, de se escolher um número acaso e ter um número par, ímpar, múltiplo de 3 ou maior que 200. Então, vamos começar definindo quem são esses números aí que a gente pode formar. Então, nós vamos formar aqui os números 123. São números de 3 algarismos distintos usando esses valores. Vou trocar a cor dessa caneta, porque não está ficando muito claro para visualizar, né? Vamos colocar a vermelha mesmo. Então, nós vamos ter os números 123 ou 132, números 213 ou 231, e também o número 312 e o número 321. Então, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de números que a gente pode formar. Então, escolhendo entre esses números aqui, qual que é a probabilidade de ser um número par? Então, entre as 6 possibilidades, nós temos apenas 2 números pares. Então, a letra A aqui, a possibilidade de ser par é 2 sobre 6. A gente pode simplificar isso como sendo 1/3 ou algo que está em torno aí de 33%. No caso da letra B, quer saber número ímpar, né? Nós temos 4 números ímpares. Então, é 4 sobre 6. Podemos simplificar aí como 2/3, que vai nos levar aí a algo em torno de 66%. São formas aí que você pode representar aí essa probabilidade. Múltiplos de 3, 100% de chance, né? Por quê? O número para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos deve ser um múltiplo de 3. Quando você soma 2, 3 e 5, o resultado é sempre 6, não importa em que ordem que eu estou colocando aqui esses números, né? Então, qualquer um desses números, a soma dos algarismos é 6, que é um múltiplo de 3, então, automaticamente, todos eles são múltiplos de 3. Então, a resposta aqui é 100%. No caso da letra D, maiores que 200, nós temos 4 opções, né? 213, 231, 312, 321. Então, é 4 sobre 6, que nós já vimos aí, que é o mesmo que 2/3 simplificando, ou 66%. Então, tá aí a questão número 1. Número 2. 2 lojas de roupa vendem calças jeans de mesma marca e modelo pelo mesmo preço se pago à vista. Mas se parcelado, a primeira loja cobra 60% da entrada e o restante em 30 dias, com 10% de juros no saldo remanescente. A segunda loja cobra 40% da entrada e o restante também para 30 dias, mas aí com 8% de juros no saldo remanescente. Quer saber qual das duas lojas, né, em qual delas é mais vantajoso para o cliente efetuar a compra, caso ele decida pelo parcelamento. Então, vamos aqui analisar a primeira loja. Vamos considerar o valor da calça, a gente vai dar um valor aqui. Vamos dar um valor de R$100, que as continhas ficam bem simplesinhas, né? Então, as duas lojas têm o mesmo preço. Nós vamos supor aí que o valor da calça seja R$100. O que acontece? A gente vai dar uma entrada aqui na primeira loja de 60% desse total. Então, nessa loja, a entrada é de R$60. Então, em 30 dias, né, o valor parcelado, a gente vai pagar 40%. Ou seja, R$40. Sobre esses R$40,
nós vamos ter que calcular os juros, né? São 10% de juros. Então, nós vamos calcular quanto é 10% de 40. Isso aqui vai dar 400 sobre 100. Então, é R$4 de juros. Ou seja, o total nessa loja aqui, então, vai ser os R$100 mais 4 de juros, né? Então, aqui nessa loja, a pessoa pagaria R$104 por essa calça aí parcelada. Vamos ver como é que ficaria na loja 2, né? Na segunda loja. Então, na loja 2, a calça também custa R$100, né? Mas a entrada, aqui nesse caso, ela é de 40%. Então, a pessoa vai dar aí uma entrada de R$40. Então, o parcelamento em 30 dias, naturalmente, é de 60%, o que equivale a R$60. Então, desse valor de R$60, ele vai pagar juros, né? E os juros são de 8%, então, ou seja, 8 sobre 100. Então, isso aqui vai dar 480 sobre 100. A gente já vê que os juros aqui está mais caro, né? De 4,80. Então, o total da calça aqui vai ser de 104,80. Logo, a loja 1 é a mais vantajosa, né? A resposta é a loja 1. É o melhor lugar que ele pode comprar, que o preço da calça vai estar aí um pouco mais em conta. A questão número 3. Os capitais C1 de R$2.000 e C2 de R$1.500 são aplicados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano, respectivamente, durante T meses. Após esse tempo, a soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações é de R$3.840. Nesse contexto, pergunta-se qual é o tempo de aplicação. Bom, então, começando pelo capital 1, que é de R$2.000, vou trocar a cor dessa caneta porque eu acho ela muito clarinha. Pronto. Então, vamos começar analisando o capital 1. Baseado no capital 1, nós temos o quê? A gente pode dizer, e aqui é uma taxa de juros simples, né? Então, a gente trabalhando com juros simples. Então, no capital 1, eu posso dizer que os juros, deixa eu aqui, tem que ser igual a 2.000, que é o valor do capital aplicado, vezes 1%, então é 0,01, vezes T. Multiplicando aqui, a gente vê que os juros aqui ele vai ser de 20 vezes o T no caso do capital 1. No caso do capital 2, que está aplicado aí a 18% ao ano, isso aqui é 1,5% ao mês. A gente vai transformar, porque não dá para trabalhar com mês e ano ao mesmo tempo, e nós vamos precisar usar esses dois valores aqui. Então, eu vou dizer que os juros, nesse caso, é de 1.500 vezes 0,015, que é esse 1,5 que dividido por 100, vezes o tempo T. Então, fazendo a multiplicação aí, isso aqui vai dar 22,5 vezes T. Então, nós temos aqui os juros nas duas aplicações. O que eu vou fazer, então? Eu vou somar juros mais capital da aplicação 1, juros mais capital da aplicação 2, e eu sei que o valor total, montante, que é juros mais capital, tem que dar 3.840. Então, eu vou dizer que 2.000 mais 20T mais 1.500 mais 22,5T tem que ser igual aos 3.840. Eu somando aqui o tempo, a gente vai chegar em 42,5T, mais, somando os valores aqui de 2.000 com 1.500, nós vamos ter 3.500 e isso é igual a 3.840. Então, eu vou dizer que 42,5T é igual a... Aqui a gente vai subtrair, né? Dá 3.840 menos 3.500. Já vou colocar aqui o resultado, vai dar 340. Então, o tempo vai ser 340 dividido por 42,5.
Então, nós vamos chegar num tempo aqui de 8. Então, são 8 meses. Por isso, a importância de transformar o tempo em meses aí no capital 2, né? Para jogar aqui na fórmula. Então, a gente tem aqui a resolução. Então, o tempo aí da aplicação é de 8 meses. Quer saber o rendimento no capital 1? A gente já viu que no capital 1, os juros, que é o rendimento, é 20 vezes T, né? Nós já simplificamos aqui. Então, os juros, nesse caso, vai ser 20 vezes 8. Os juros aqui vão ser de R$ 160. Tá aí a nossa questão número 3. Número 4. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será realizado um mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202, e o segundo pagamento é efetuado no mês após o primeiro e será no valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor à vista do produto negociado com o cliente, que corresponde ao financiamento aprovado. Então, o valor à vista em real, que deve constar na nota, é... Bom, então, trabalhando com juros compostos, vamos analisar a primeira parcela. No caso da primeira parcela, a gente viu que o montante é de 202, é o valor pago, está pagando já com os juros. Nós sabemos que os juros compostos é montante igual a capital, vezes 1 mais a taxa, né, elevado ao tempo. Então, nós vamos ter aqui que o nosso montante de 202 vai ser igual ao nosso capital, o juro é de 1%, então vai ser 1,01% elevado a 1, já que é o primeiro mês. Então, nós vamos ter que 1,01 vezes o capital é igual a 202. Então, esse capital aqui vai ser 202 dividido por 1,01. O capital aqui vai dar R$ 200. Então, a primeira parcela aí sem os juros era R$ 200. No caso da segunda parcela, o montante passa a ser R$ 204,02. Então, nós temos que R$ 204,02 é igual ao capital, vezes 1,01, que é a taxa, dessa vez elevada a 2, né? Que a gente está falando agora de um segundo mês. Então, nós vamos ter aqui, esse valor aí aproximado, vai dar 1,02C, que é igual a 204,02, e o capital vai ser isso aqui, a gente dividindo 204,02 por 1,02, a gente vai chegar também no valor aproximado aí de R$ 200. Ou seja, o valor total da calça à vista, né, é R$ 400. 200 da primeira parcela sem os juros, 200 da segunda parcela sem os juros. Então, a resposta correta aí, letra B. Questão número 5. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x e y, e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como segue. Então, 1 fala com uma circunferência, cuja equação é x² mais y² igual a 9. 2, que é uma parábola, e a equação é igual a y é igual a x² menos 1, com x variando de menos 1 a 1. O 3 diz que é o quadrado formado pelos vértices menos 2 e 1, menos 1 e 1, e aí vai. Depois que é o quadrado formado pelos vértices 1 e 1, então tem 2 quadrados aí na figura. E V é o ponto 0, 0, né? Então, o vértice e o ponto central aí é 0, 0. Então, começa na origem. Então, nós vamos pegar duas informações aqui para iniciar, que a gente vai ver lá uns gráficos, né? Porque falou que o professor representa 5 conjuntos aí na malha quadriculada e quer saber qual que está correto. Nós vamos começar analisando a circunferência. Então, 0, 0 é o ponto, então o centro da circunferência, né, que vai ser desenhado, está no ponto 0, 0, na origem. E diz que a circunferência de equação x² mais y² é igual a 9. Na equação da circunferência, né, quando eu tenho aqui os dois valores ao quadrado, ele é igual ao quadrado do raio. Significa que o raio ao quadrado é 9, ou seja, o valor do raio é 3. Com essas duas informações iniciais, a gente vai analisar aqui as imagens. O que acontece?
a gente já chega sabendo que ela está no centro, então todas estão, né? Todas têm aí o seu centro na origem. Então isso aí não eliminou ninguém, né? E ela tem raio 3. Como tem raio 3, a gente elimina a A, porque ela tem raio 9. Elimina também a B, porque ela também tem raio 9. Acho que com essas informações dá para eliminar essa, que é raio 3 também, raio 3 também na letra D. Ok. Vamos ver que informação mais a gente tem e vamos analisar aqui através da parábola agora, porque nós temos uma parábola também, tá vendo? O desenho formou um rostinho, então circunferência, os dois quadrados que são falados lá no problema e a parábola, que seria a boca, que é a parábola. Então vamos ver mais o que fala com relação à parábola aqui. Diz que a equação é menos x ao quadrado menos 1, né? Então, o que a gente pode ver dessa parábola? Vamos analisar aqui. Vou apagar isso aqui. E vamos ver o que a gente pode tirar da parábola. Primeira coisa, quando a gente tem menos x ao quadrado menos 1, a gente tem que o a aqui é menos 1, o b é 0, né? Não aparece valor aí com o x, e o c vale menos 1. Ou seja, aqui a gente consegue determinar para qual direção está a concavidade da parábola, né? Porque o a ele é negativo, o a é menos 1. Quando o valor de a é menor que 0, a concavidade da parábola é voltada para baixo, né? Então, a gente tem o ponto de máximo. A gente viu isso lá nos PETs anteriores. Então, tem que estar nessa posição aqui. E como c vale menos 1, eu também sei que ela tem que interceptar o eixo aí do y no ponto menos 1, né? Então, o que significa? Que essa parábola ela vai estar abaixo do eixo do x, porque ela está num ponto negativo, ela está cá para baixo. Com essas informações, a gente consegue analisar o resto. Vindo aqui na letra C, ó, a concavidade ela não está na posição correta, então a gente elimina a C. Vamos ver no caso da D. A D está correto, a posição da parábola, mas percebam que ela está acima do eixo do x. Ó. E como a gente sabe que o C vale menos 1, ela não pode estar aqui na parte positiva. Olha onde ela está interceptando o eixo do y. Não pode, ela tem que interceptar o eixo do y no ponto menos 1, ou seja, na parte negativa. Então, o que vai estar de acordo aqui, olha, é a letra E, a nossa resposta correta. Então, olha só, a circunferência de raio 3, tá ok? Com seu centro aqui, olha, na origem, 0, 0, tá ok? Cuja parábola tá com a concavidade voltada para baixo, ok também. E ela tá aqui, olha, num ponto negativo, pode ser o ponto menos 1, como a gente viu. Né? Ela não pode estar na parte positiva, ela toca o eixo do y no ponto negativo. Então, a nossa resposta correta para a questão é a letra E. Para finalizar, a questão número 6 pede para preencher o quadro comparativo com alguns sólidos geométricos estudados. Então, ao longo dos últimos PETs, nós estudamos aí alguns sólidos geométricos e eu tô aqui com a tabelinha completa. Eu vou deixando aqui para vocês dando um pause e completando aí a tabela de vocês. Então, tá falando, por exemplo, do prisma, que a gente pode classificar como sólido geométrico formado por segmentos de retas paralelas, né? Paralelos cujas extremidades são polígonos também paralelos. Entre os elementos temos bases, as faces, vértices, a altura. A classificação, a gente pode classificar quanto à base, né? Então, se a base é um triângulo, é um prisma triangular. Se a base é um quadrado, é um prisma quadrangular, e assim sucessivamente. Ele também pode ser classificado como reto ou oblíquo. E nas características da planificação, nós temos as faces laterais, que são paralelogramos, e a base, que são dois polígonos congruentes, ou seja, de mesma medida. Aí o polígono vai variar, triângulo, quadrado, etc. Então, você pode dar um pause aí e completar o prisma. Quanto às pirâmides, está aqui bem centralizado na tela. Uma pirâmide é um conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Nós vimos sobre as pirâmides aí no PET anterior. Como aí características, nós temos também as bases, tem uma base, né, uma só, tem as faces, tem o vértice da pirâmide, os vértices da base, tem a altura. Ela pode ser classificada aí, né, como triangular, quadrangular, pentagonal, ou seja, a classificação de acordo com o polígono da sua base. Ela também pode ser regular ou não.
E na planificação a gente tem a base, que é um polígono, pode ser, né, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, e as faces são triângulos, né? E o número de faces depende aí do número de lados da base. Então tá aqui, você pode pausar e completar o quadro aí com os elementos da pirâmide. Depois vem o cilindro. Lembrando que essas definições que eu trouxe aqui, elas são do site Brasil Escola, tá? Então, o cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Então, nós temos também os elementos, né? Então, temos bases, tem a face, tem a altura. Ele pode ser classificado como reto ou oblíquo. E na planificação, nós temos as duas bases circulares e um retângulo, que é a sua lateral aí, né? Vamos para o cone. Para finalizar, é um sólido geométrico, né? Possui uma base circular, formada por segmentos de reta que tem uma extremidade no vértice V em comum. Então, ele também tem a base, tem a face, a altura, tem vértices. Também pode ser classificado aí como... Tem um vértice, na verdade, né? Ele pode ser classificado como reto ou oblíquo. E na planificação nós temos o círculo, que é a base, e essa lateral dele, que é formada por um setor circular. Então, tá aí. Você pode dar um pause aí também e completar o seu quadro. Então é isso, gente. A gente encerra aqui a correção. Essa foi a última questão. Fica faltando aí para vocês a autoavaliação. Eu agradeço a todos que acompanharam a correção aqui no canal. Se inscrevam. Em breve eu vou lançando aí mais novidades, dicas de matemática. A gente se encontra em algum vídeo por aí.